Sejam muito bem-vindas mais uma manhã no nosso devocional. Pastora Moana aqui, e hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus queimou no meu coração, e o tema de hoje é uma fé ilógica. Você já ouviu falar sobre a fé ilógica? Sabe, nós somos chamadas para viver pela fé. E o que significa dizer que não viveremos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Você tá entendendo? Nós fomos chamadas para isso. Eu sei que é fácil dizer, mas aplicar a teoria da forma no meio que vivemos, em meio ao furacão, é algo totalmente diferente, não é? A fé pede resistência, enquanto tudo em nós nos faz o quê? Uma campanha para a desistência. Com vocês não, né? Deve ser só comigo. Talvez eu não seja tão espiritual assim, né? Mas eu quero que você entenda algo. Nós fomos chamados para vivermos numa fé, para vivermos por fé. E isso quer dizer que nós somos chamados para viver uma fé ilógica, ilógica para o mundo, ilógica para nós mesmos também, muitas vezes, não é verdade? Apenas com os olhos sobrenaturais, apenas com as convicções eternas, nós poderemos andar nesse patamar de uma fé ativa e uma fé ilógica aqui na terra. Você tá entendendo? Por isso, a necessidade de nós vivermos com os olhos espirituais e entendermos que nós somos seres espirituais, fazendo uma morada de passagem nessa terra, mas que a nosso lar é a eternidade. Nós somos chamados para andarmos por fé, e essa fé, muitas vezes, ela vai confrontar as nossas emoções, não é verdade? Porque nós vivemos num mundo de dores, nós vivemos num mundo de o quê? De frustrações, nós vivemos um mundo que muitas vezes ao redor tudo está desmoronando, ao redor tudo está contra a nossa fé, ao redor tudo parece grande demais, impossível demais, desgastante demais, não é verdade? Talvez você não viva isso, talvez seja só eu, né? Tudo ao nosso redor vem com uma força de desânimo, uma força de impotência, não é verdade? E é aí que entra, sabe o quê? A fé. Aí que vem a fé, o que é assobiando e despreocupada, e nos garante que há vida após a tempestade. E essa esperança precisa o quê? Nos renovar. Essa esperança precisa nos capacitar a continuar. Essa esperança precisa nos ajudar a não perder o foco. Nós precisamos entender que a fé nos ensina todas as coisas. Você tá entendendo? Você precisa entender isso. E entrar nesse lugar que Deus está nos convidando para mulheres maduras que têm uma fé convicta. Apenas mulheres maduras acessarão esse lugar que Deus está chamando de andar num novo nível de sobrenatural. Você está entendendo? Então, é necessário que a sua fé esta manhã seja ativada. E eu estou aqui direcionada por Deus para ativar a tua fé. Sabe? Porque muitas vezes nós falamos que temos fé apenas da boca para fora. Muitas vezes nós falamos que temos fé na teoria, mas na hora da prática, a fé que tanto falamos, ela desmorona. Então é necessário você ter uma fé participante, é necessário você ter uma fé praticante, é necessário você ter uma fé madura, e essa fé, ela vai ser ilógica. Sabe por quê? Porque lá em Hebreus 11:1 diz o seguinte, olha o que Hebreus diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que o quê? Não vemos. Gente, isso é loucura. Se pra tu não é, pra mim é uma loucura muito grande. Nós esperamos algo que não vemos. Você tá entendendo? Isso se chama fé. Você ter convicção de algo que você não vê, mas tem certeza
certeza, porque você espera, sabe por quê? Porque foi Deus que te moveu, porque foi Deus que te falou, porque foi Deus que prometeu, porque foi Deus. Então, nós temos fé naquilo que não vemos que é Deus, mas acreditamos porque é o próprio Deus que nos moveu. Você tá entendendo? Então, a razão, existe duas guerras aqui. A guerra entre a razão e a guerra entre a fé. A razão, ela te diz o seguinte: tenha cautela, não se arrisque. Aí vem a fé e te diz assim: creia, o impossível acontecerá. Gente, existe uma guerra muito grande entre a razão e a fé. Quem você vai escolher fazer o seu devocional? Quem você vai escolher ouvir? Quem você vai escolher ser guiada? Você tá entendendo? A Bíblia, ela relata muitas histórias de homens e mulheres de Deus que tiveram que escolher e basear a sua jornada entre a razão e a fé. E esse mesmo chamado existe para mim e para você. Ou você não é uma mulher de Deus? Se você é uma mulher de Deus, que anda na palavra, que anda com Deus, você também está sendo chamada para andar num novo nível de fé. E a fé vai contra a razão. E a razão vai contra a fé. E aqui existe duas escolhas, de uma mulher que vai andar pela razão, de uma mulher que vai andar pela fé. E essa escolha é minha e é sua, é nossa responsabilidade. Razão aqui está relacionada a um conhecimento intelectual. É a faculdade de quê? De raciocinar. É a faculdade de quê? De medir, de calcular algo. E a fé está o quê? Relacionada. Meu Deus, isso é muito forte. A fé está relacionada à crença, à confiança, a crer em algo ou alguém, mesmo sem ter evidências. Mulheres, eu sei que para nós, como mulheres formadas de sentimentos e emoções, é muito mais fácil crer na razão. Logo nós, que mulheres, nós precisamos de segurança, nós queremos seguranças, nós queremos ter os nossos pés firmes, nós queremos ter o nosso caminho todo escrito, nós queremos ter o nosso mês todo tabelado, nós gostamos de ter o quê? Nós gostamos de ter tudo no nosso controle. Vocês não, né? Talvez seja só eu mesmo. Mas a fé não nos chama para andar dessa forma. A fé nos chama para andarmos em um novo nível do sobrenatural. Você tá entendendo? Muitas vezes nós queremos acessar o sobrenatural andando de forma natural. E não é assim que a matemática do céu funciona. A matemática do céu funciona, anda de forma sobrenatural para acessar coisas sobrenaturais. Você tá entendendo que os níveis que você vai andar em fé depende das escolhas que você fizer entre andar com fé ou andar com razão. Então, mulheres, diante disso, temos um grande caminho a percorrer. A nossa natureza tende ao quê? A nos levar a uma vida pautada pela razão. Inegavelmente, a humanidade chegou a um nível de desconfiança que nos impede de viver por fé. Não é verdade? Nos impede de viver por fé, porque é tudo tão fast food, é tudo tão que você pode fazer, é tudo você pode, é tudo vocês, é tudo. Nós estamos levados a um nível de vivermos por aquilo que nós podemos fazer, por aquilo que as nossas mãos podem alcançar, e a fé vai contra tudo isso. A fé requer que você entregue tudo nas mãos de Deus. Você tá entendendo? Então, uma vida com Deus exigirá de nós, mulheres, níveis de fé diferentes para muitas situações. Nestas situações, não será possível caminhar com a razão. Não será possível caminhar com a razão. A fé te faz um convite. Deixar que a razão não te governe mais. Você precisará de uma fé. Que a fé seja a sua mais pura essência, sabe? Mas Deus, ele sempre nos dará direções dos caminhos que nós devemos
percorrer. Deus nos dará as direções necessárias, sabe? Quando Deus ele libera uma palavra, ele libera as direções e você precisa andar neste lugar. Lá em Gênesis 6, 17 e 22 diz o seguinte: é um comando que Deus ele dá para Noé. Olha o que Deus diz: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e suas mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move no chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos, e armazenem todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Mulheres, Noé, ele fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Tudo exatamente ele fez como Deus havia ordenado. Mas eu quero que você pense algo comigo. Nunca havia chovido naquela época. Noé nem sabia o que era chuva, mas ele fez exatamente o que Deus havia pedido. Sabe por quê? Porque andar por fé é loucura. É loucura, andar por fé é loucura para os nossos olhos, é loucura para as nossas emoções, é loucura para o natural. Sabe? Pense comigo quantos que Noé ele foi exigido em exercer entre a fé e a razão. Eu tenho certeza que havia uma luta muito grande com Noé. Eu tenho certeza que ele teve picos. Eu tô conjecturando aqui. Eu tenho certeza que ele teve picos de ansiedade. De tanto pensar, de tanto guerrear entre a fé e a razão. Você tá entendendo? Somente um homem, somente uma mulher que conhece a Deus. Ei, aqui é uma chave na sua vida. Somente um homem e uma mulher que conhecem a Deus muito profundamente pode construir uma história com Deus pautada em fé. Pode construir uma história com ordens desafiadoras que o céu nos pede. Sabe por quê? Porque você não faz segundo as suas expectativas, você não se move segundo ao que você está vendo, mas você se move segundo aquele que você conhece, que é o Deus do sobrenatural, que é o Deus do impossível. Você está entendendo? Então, para você andar com fé, a primeira chave é: você precisa conhecer a Deus. Se você não conhecer a Deus, você não vai andar por fé. Porque você sempre vai ser pautada pelo conhecimento que vem de você. Pelo conhecimento do natural. Pelo conhecimento das pessoas. Pelo conhecimento da lógica. Você precisa conhecer a Deus profundamente para entender que você precisa andar nesta fé. A fé, mulheres, a fé vai exigir sempre que eu e você deixemos nossas zonas de conforto. E nós não queremos deixar. É tão bom ficar confortável, nós não queremos deixar. É tão bom ter tudo planejado, é tão bom ter tudo tabelado, é tão bom ter todos os nossos planos organizados, não é verdade? Aí vem Deus e nos convida a acessarmos lugares sobrenaturais. Aí vem Deus e nos convida a sermos mulheres profundas. Mulheres profundas, elas andam com uma fé profunda, elas estão enraizadas profundamente a tal ponto de encontrar um lugar em Deus que elas podem enxergar aquilo que o céu está enxergando. Ninguém ao redor vai conseguir ver. Era assim com Noé, ninguém conseguia ver. As pessoas passavam por Noé, zombavam dele, diziam que ele estava louco e ele estava ali, não queria nem saber. Ele passou anos construindo uma arca. Você está entendendo? Tudo porque um dia ele ouviu a voz de Deus e creu.
Você tá entendendo? A grande problemática é que nós vivemos numa gangorra. Um dia eu creio, um dia eu não creio. Um dia eu ando por fé, um dia por razão. Um dia eu tô constante, um dia eu tô inconstante. Você tá entendendo? E eu estou aqui para te dizer que as nossas emoções não podem governar as nossas convicções. As nossas emoções não podem governar as nossas convicções. Tem que ser ao contrário. Nossas convicções precisam governar as nossas emoções, mulheres. Eu estou muito preocupada. Olha, essa é uma preocupação que eu tenho. Como uma mulher de Deus, eu estou muito preocupada com as mulheres emocionadas que eu tenho encontrado no meio do caminho. Como assim, pastora? Mulheres emocionadas. São mulheres que recebem palavras de Deus, se emocionam naquele momento, recebem vigor naquele momento, se emocionam, recebem, choram, creem e no outro dia a emoção passou, a convicção se diluiu. Você tá entendendo? Deus não tá te chamando para ser uma crente emocionada. Deus está te chamando para ser uma crente convicta, mulher. Convicta, que anda na contramão da razão, que anda na contramão do natural. Ei, mulher! Ei, nós servimos a um Deus que faz estéril ter filhas e filhos. Nós servimos a um Deus que usa improváveis. Nós servimos a um Deus que cura o que a medicina diz que não vai ser curado. Nós servimos a um Deus que liberta aquele que os alcoólicos anônimos dizem que não vai ser liberto. Nós servimos a um Deus que, mulheres, ele é sobrenatural e nós queremos colocar esse Deus dentro da nossa caixa da razão, dentro da nossa caixa de emoção, e ele tem que dançar a nossa dança. Mas eu estou aqui para te dizer que não. Nós precisamos deixar que as nossas caixas de crenças limitantes sejam rasgadas, sejam excluídas das nossas vidas, e nós precisamos acessar esse lugar que Deus tem nos convidado de uma fé madura. Chega de ser uma mulher imatura, guiada pelos ventos, uma mulher imatura que não tem um equilíbrio. Você tá entendendo quanto que eu tenho conversado com mulheres desequilibradas em sua fé, desequilibrada em suas convicções, desequilibrada em suas emoções. Deus não chama para sermos desequilibradas. Senhor nos chama, mulheres, para andarmos no nível nele, em que a nossa fé é que nos conduz, em que a nossa fé equilibra a nossa jornada. Porque se você não encontrar um equilíbrio na fé, você vai viver desequilibrada, com a razão e a fé lutando todo o tempo. E eu não estou aqui para te dizer que não haverão dias em que você vai duvidar, que não haverão dias em que você vai olhar para aquela promessa, que você vai olhar para aquela palavra e você vai dizer: como? Haverá esse dia, sim. E é nesse dia que você dará respostas ao céu. Você vai dizer: o como eu não sei, mas eu sei que acontecerá, porque eu sou filha de um Deus e para ele nada é impossível. Você está entendendo, mulheres? Você está entendendo? Você precisa entrar nesse lugar. Você precisa acessar esse lugar, e esse lugar vai te arrancar da zona de conforto. A grande problemática é que você não quer sair da sua zona de conforto. Você não quer sair desse lugar. Você quer andar com Deus, mas quer andar na sua zona de conforto. E eu estou aqui para te dizer: não dá para andar com Deus e andar na zona de conforto. Esse evangelho é o evangelho dos coaches e da hipergraça, que estão sendo erroneamente implantadas na nossa igreja e nas nossas igrejas. Erroneamente, isso é uma teologia barata, suja, medíocre, que querem fazer que Deus se converta aos seus belos prazeres, que querem fazer com que Deus, ele entre na sua caixa, mas Deus, ele vai quebrar tudo. Deus, ele vai quebrar tudo, porque esse não é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno nos chama para andarmos numa fé.
Uma fé que não vê, mas é uma fé que crê. E eu sei que isso é ilógico. Por isso que é o tema da nossa mensagem, uma fé ilógica. Uma fé ilógica, porque para o mundo é ilógico você crer naquilo que não se vê. Para o mundo é ilógico você não ter uma tabela com todos os seus planos. Para o mundo é ilógico a conta fechar no final do mês. Para o mundo é ilógico, mas para nós tem totalmente lógica, porque a nossa lógica vem do céu. Você tá entendendo, mulheres? É necessário você andar nesse nível. A fé e a razão estão dentro de cada uma de nós. Entende? Então, aí que você vai precisar decidir quem você vai ouvir. A tua razão ou a tua fé, a tua lógica ou a lógica do céu. Quem você escolhe ouvir? Quem você escolhe ouvir vai determinar a forma que você andará. Quem você escolhe ouvir determinará o que você acessará. Só existe algo que a Bíblia cita que agrada a Deus. Olha o que a Bíblia diz que agrada a Deus. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tenha fé. Porque sem fé você não vai agradar a Deus. Você tá entendendo? É necessário ter fé. Nossa vida é pautada nessa fé. Você tá entendendo? E muitas vezes essa fé não nos trará segurança. Essa fé não nos trará garantias. A fé vai exigir que você creia absurdamente no que não se conhece. E muitas vezes sem garantia alguma. Você tá entendendo? Mas aí você vai crer na fidelidade de Deus. Por isso que eu disse no início, só anda em fé quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus, porque você não pode ter expectativas naquilo que você pode fazer, naquilo até mesmo que você pode crer. Não, eu conheço a Deus, então eu creio em Deus e eu creio no que Ele pode fazer. Sabe, mulheres, a fé natural, a fé lógica, a razão, só crê no que pode ser explicado. Só crê no que pode ser explicado. Você tá entendendo? A fé é a fé daquele que acredita com a mente. Deus não nos chama para acreditar com a mente, nem com o coração. Deus nos chama para acreditarmos a partir da palavra. Você tá entendendo? Porque as coisas do Espírito de Deus parecem loucura ao homem natural. Não é verdade? Parece loucura, porque a sua fé é fundamentalmente racional. A minha fé e a sua fé, porque nós somos homens naturais, nós temos tendências a sermos homens e mulheres racionais. A fé natural, ela acontece no campo intelectual. Nós somos chamados para andarmos intelectual o tempo inteiro nesse mundo, andarmos por razão, mas eu estou aqui para te dizer, existe uma escolha hoje colocada para você nessa mesa. Existe um prato da fé pela razão, da fé natural, existe um prato da fé pela convicção e a fé sobrenatural. O que você decide comer hoje? A fé, ela sobrenatural, ela vai nos levar para cenários de quê? De impossibilidade. E ela nos constrói um palco perfeito para a manifestação do poder de Deus. Você tá entendendo? Isso é muito forte. Deus está te levando para um palco perfeito da manifestação dele. Onde você não vai poder mexer com os seus pauzinhos, você vai precisar apenas crer. Nesse palco, o protagonista é você e Deus. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, é uma experiência sobrenatural. Você precisa entender que você é uma mulher chamada pro sobrenatural, mulheres. Pro sobrenatural. E quanto mais você anda neste lugar de crer numa fé sobrenatural, mais você acessa um nível maior em Deus de sobrenatural, a ponto de vermos cada impossibilidade como uma possibilidade de glorificar a Deus e de viver um milagre.
Você está entendendo? Então é necessário você andar com uma fé sobrenatural. Você não pode procurar com os olhos físicos o que apenas os olhos espirituais podem enxergar, mulher. Você está entendendo? A grande problemática é que nós queremos enxergar tudo quando a fé diz: ei, você não poderá ver, mas você precisa crer. A fé diz lá em Hebreus 11:1, eu preciso repetir. A fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que o que? Não vemos. O que você espera? O que você espera, mulher? Eu não estou dizendo o que você vê, porque talvez você esteja vendo um cenário de destruição, um cenário de um diagnóstico, um cenário de coisas totalmente que vão contrárias ao que Deus ele te falou, um cenário que vai totalmente contrário às promessas que Deus liberou sobre a sua vida. Mas é nesse cenário que existe dois pratos, o prato da razão e o prato do sobrenatural, da convicção. O que você vai decidir comer. Sabe, é necessário você entender que você viverá um nível de fé de acordo com a forma que você escolhe se posicionar, mulheres. Deus está te chamando para um novo nível de maturidade na sua fé. Talvez seja por isso que a sua fé tem sido tão esticada. Talvez seja por isso que você tem sido tão esticada. É Deus esticando a tua fé, porque a fé que você andou até aqui foi bom. A fé que você andou até aqui te fez chegar até aqui, mas existe um novo nível de fé, que é um novo nível de fé sobrenatural, que vai fazer com que você ande para os novos níveis. Quantas vezes na minha vida eu precisei dar passos de fé em que eu não enxergava, mas eu esperava porque Deus havia me dito. Quantas vezes na sua vida, traga a memória de quantas vezes você já foi tão corajosa e andou por fé, e porque agora você está tão medrosa. Sabe por quê? Porque você está ouvindo a sua razão. Sabe por quê? Porque a conexão que você tem com Deus em algum momento foi desconectada. Em algum momento você perdeu a convicção de quem Deus é. E por isso você está sendo levada por todo o vento. Você está sendo levada por as suas emoções. E Deus hoje está te convidando para um novo nível de sobrenatural. Para um novo nível de fé. Deus está te convidando: ei, filha, quer me agradar? Então tenha fé. Deus está dizendo: ei, filha, quer chegar ao seu destino? Então acredita sem ver. Se move sem ver. Dê o passo em fé, porque esse passo vai destravar todo o teu destino. Talvez o teu destino não está sendo destravado porque você não deu um passo de fé. Talvez o seu destino ora é destravado e ora é travado porque ora você crê, ora você não crê. Ora você avança, ora você retrocede. Sai dessa gangorra em nome de Jesus. Ei, mulher, sai desta gangorra em nome de Jesus. Essa gangorra está te levando a um cansaço espiritual, a uma ansiedade espiritual, mas não está te levando a um lugar sobrenatural de descanso, conforto e de perspectiva celestial. Você tá entendendo? Essa gangorra, a hora te leva para um nível alto em Deus e a hora te leva para um nível baixo das suas razões. Você precisa escolher hoje andar por convicção, andar no que Deus anda. Você tá entendendo? Andar no que Deus anda. Você precisa tirar os seus olhos da terra, sabe? É necessário. A Bíblia diz, aquela passagem que Jesus ele acalma a tempestade, a Bíblia diz assim: naquele dia ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado da margem. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava.
Outros barcos também o acompanhavam. Então levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na popa, fazendo sabe o quê? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram, o chamaram e disseram assim: Mestre, não te importa que morramos aqui? Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquietai-vos, acalme-se. O vento se aquietou e fez o quê? Completa bonança. Então Jesus, olha o que Jesus chega e fala, perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Aí os discípulos dizem assim, eles estavam apavorados e então perguntaram uns aos outros: quem é este que faz o vento e o mar lhe obedecerem? Ei, mulheres, aqui nós lemos um relato que no primeiro versículo que eu li para você, no versículo 35, diz que Jesus chega para os discípulos e dizem: vamos passar para o outro lado da margem. Aqui Jesus ele já deu a direção. Ele disse: nós vamos chegar ao outro lado. Ele deu a direção. Você está entendendo? Ele já tinha dado a direção. E no meio do caminho começa um forte vendaval. E os discípulos se desesperam. Sabe por quê? Porque a razão naquele momento, a razão, o natural, que era uma tempestade, que era água entrando num barco, fez com que eles esquecessem o que Jesus havia dito no início: nós vamos chegar do outro lado, nós vamos passar dessa margem, nós temos um destino que é chegar do outro lado. Você está entendendo? Então, uma fé sobrenatural devia fazer com que aqueles discípulos entendessem o seguinte: pode chover, a tempestade pode cair aqui dentro, esse barco pode desmoronar, mas nós vamos chegar do outro lado, porque Jesus, ele disse. Jesus tinha tanta convicção de quem ele era e de que ele chegaria do outro lado, que ele estava dormindo. Ele estava dormindo, ele tinha convicção do destino dele e ele sabia que ele ainda não tinha terminado a sua missão, portanto, ele não morreria ali. O que te falta é convicção, mulher. Olha para você mesmo e diz para você mesmo e anota aí: o que me falta é convicção. Eu sou uma mulher emocionada, por isso eu vivo numa gangorra. Por isso que hora eu creio e hora eu não creio. Por isso que uma hora eu espero e outra hora eu me desespero. Você tá entendendo? Por isso uma hora eu tenho convicção do que Deus me falou e outra hora eu já não tenho convicção assim, porque eu sou uma mulher emocionalmente imatura. Tenho uma fé imatura. I'm sorry. Está sendo tão direta com você, mas eu tenho um encargo aqui nessa terra, é levantar mulheres com um nível de profundidade sobrenatural, e eu vou cumprir esse encargo que o Senhor me deu, que é te chacoalhar, te confrontar, te arrancar da zona de conforto, te fazer amadurecer, mulher. Tu precisa amadurecer, mulher. Tu precisa amadurecer e andar com uma fé madura e convicta. Gente, se tem uma coisa que eu tenho pavor, se eu tenho uma coisa que eu tenho pavor, e eu sou pastora, e eu aconselho muitas pessoas, e eu aconselho pessoas que um dia tinham convicção de algo, que um dia fez com que ela se movesse, que ela se movesse, e no outro dia ela já não acredita em mais nada que a pessoa ouviu, gente. É de deixar um pastor doido. É de deixar um pastor doido. Imagine Deus olhando para isso. Meu Deus, eu falei com esta mulher. Eu falei com esta mulher, eu liberei o destino para esta mulher, ela sabe quem eu sou, ela já experimentou de mim, ela já viveu o sobrenatural, e esta mulher agora não está mais crendo em nada. Você está entendendo? Deus está te dizendo: ei, aquieta-te, acalma-te.
Acalma, te aquieta e sabei que eu sou Deus. O grande problema é que você não sabe que ele é Deus e você quer ser Deus no lugar dele, você quer mover do seu jeito, da sua forma, quando Deus é ele. Para de tentar ser Deus. Para de tentar ser Deus e fazer as coisas do teu jeito, do teu formato, porque vai vir Deus e vai desconstruir tudo aquilo que você construiu como que moletas na tua jornada. Jesus chega para os discípulos e dizem: por que tu está com medo? Por que tu estás com medo? Tu não tens fé? A Bíblia diz aqui que Jesus estava dormindo. Ei, Jesus está conosco. Jesus, ele está no mesmo barco. Jesus está no mesmo ambiente. E você está desesperado enquanto Jesus está ali, calmamente, sem entender nada, porque você está desesperado se ele já deu a palavra que você teria um destino e você tinha um lugar para acessar. Você está entendendo? Então Deus, mulheres, está nos chamando para esse lugar de vivermos sem enxergar, mas vivermos por aquilo que cremos. A fé vai requerer isso de você. Andar sem ver. A fé vai requerer de você andar num nível de sobrenatural em que você, enquanto você dá passos para um nível de sobrenatural, as portas em automáticos vão se abrindo, porque você escolheu andar no sobrenatural. Mas enquanto você andar pela fé que te leva para a razão e para o racional, você vai o quê? Ficar dando burro em ponta de faca e se ferindo e tentando fazer as coisas funcionarem. Deus está te chamando para andar no lugar onde as coisas fluem. As coisas fluem porque você está conectada com Deus. Você está entendendo, mulheres? Você está entendendo? Olha, eu tenho um testemunho muito lindo para contar para vocês. Eu tenho alguns testemunhos e hoje eu decidi compartilhar com vocês, porque eu sei o quanto testemunhos eles ativam a nossa fé, o quanto testemunhos eles fazem nós entendermos que se aconteceu com alguém no natural, que é alguém natural, carne como eu, pode acontecer comigo também, sabe? Eu tenho uma amiga muito especial, uma amiga de fé, uma amiga de propósito, uma amiga de destino. Ela faz parte do nosso meio, ela é muito preciosa. E eu me lembro que ela estava tentando engravidar, por muitos anos tentando engravidar. E ela não conseguia. E ela já tinha feito aquelas FIV, né? Aquelas inseminações artificiais durante muitos anos, já faziam 20 anos que ela tentava engravidar, mulheres. E ela não conseguia. E então, nós nos conhecemos, ela conheceu o nosso grupo, a nossa equipe do Rise Up, e nós começamos a acessar esse lugar do sobrenatural. E eu me lembro um dia que ela sentou na minha mesa, chorando, e ela disse o seguinte: pastora, eu só tenho mais um óvulo, é o último óvulo, eu tenho 20 anos tentando. Tenho há 20 anos tentando engravidar de forma natural, eu não consigo. Apenas de forma que a medicina pode me proporcionar. Eu já usei todos os óvulos que eu tinha. Eu não tenho mais nenhum. Esse é o último, que já está congelado há bastante tempo. E o médico disse que por causa disso, esse óvulo talvez tenha pouca força, é muita impossibilidade, só um milagre para eu conseguir. E eu estou em dúvida, olha isso, eu estou em dúvida se eu coloco esse óvulo, se eu estou tentando pela força do meu braço, se Deus não quer que eu engravide, se eu estou apenas empurrando algo porque eu sonho com algo. E ela estava muito confusa nesse dia, ela estava desesperada porque ela estava ali entre o sonho de ser mãe e a razão. Ela não queria desagradar a Deus. Ela dizia para mim o tempo inteiro: será que eu estou forçando a barra, pastora? Será que eu estou forçando algo? E eu disse: ei, calma. Se você tem esse sonho de ser mãe, se Deus nos deu uma promessa, a Bíblia nos diz que Deus, ele nos deu uma promessa de multiplicarmos, não é? O Senhor pediu para que nós nos multipliquemos, então Ele liberou essa promessa sobre as nossas vidas. Se você tem esse sonho, se você tem uma palavra, Deus, Ele é capaz de fazer a estéril ter filhos. Se essa é sua última chance, minha amiga, se essa é sua última chance,
pode ter certeza que nesta última chance é o ambiente perfeito para que o milagre aconteça. E eu disse para ela, nós vamos fazer um propósito de jejum e oração. E ali nós levantamos a equipe para orarmos juntas, para fazermos um propósito, para cobri-la em oração. E ela foi fazer o procedimento que a medicina usada por Deus proporcionava para ela naquele momento. E ela foi fazer o procedimento. E ela colocou aquele último óvulo. E o nosso baby dream, qual que a gente chama baby dream, né? O bebê sonhado. Aquele bebê sonhado hoje está completando quase 2 aninhos. Você tá entendendo? Ela engravidou. Ela conseguiu ter a bebezinha. A bebezinha se chama Grace, Julia Grace. É muita graça do Senhor. Sabe por quê? Porque ela tinha uma palavra. É o último óvulo. Ele não pode... Ele está muito ruim. Ele é o mais fraquinho. Mas ela tinha uma palavra de Deus. E ela segurou nessa palavra de Deus. Você tá entendendo? Deus, ele tá te chamando para segurar na última esperança. Porque esse é o palco perfeito para o protagonista do milagre se manifestar. Você tá entendendo? Eu me lembro que esses dias também passados foi o aniversário de uma preciosa que eu amo demais. Foi o aniversário dela. Ela também estava tentando engravidar. E o Senhor me pediu para comprar um presente profético para ela. E nesse presente profético estava escrito assim, a mamãe do ano. A mamãe do ano. É um berloquezinho daquelas pulseiras. E estava escrito assim, a mamãe do ano. E eu dei esse presente para ela. E ela me perguntou assim, é para eu usar já? Eu não tô grávida, mas é para eu usar? E eu disse para ela, ei, é para você já usar. Sabe por quê? Porque você já está profetizando o que Deus ele vai fazer. E ali eu me lembro que o Senhor disse assim para mim, escreve para ela Lucas 1:37, que diz assim, para Deus nada é impossível. E eu escrevi para ela. E esses dias ela engravidou e foi a coisa mais linda. Você tá entendendo? Você tá entendendo, mulher? Então é necessário você acreditar naquilo que não se vê, mas naquilo que se espera. Naquilo que se espera. Gente, eu tenho um testemunho também sobrenatural. Depois você procura aqui no Instagram a pastora Roberta Tenório. Ela é pastora da Videira, se eu não me engano é da Videira. Ela é muito preciosa, eu aprendo demais com essa mulher. Ela é muito linda. E eu me lembro que alguns anos atrás, eu não sabia que ela não podia engravidar, segundo a medicina, que ela não poderia ter filhos no natural. E eu me lembro que eu não tenho amizade com ela firme assim, eu não tenho contato com ela. Eu apenas a sigo, nunca vi pessoalmente, eu apenas a sigo aqui no Instagram e ela me segue também, Roberta Tenório. E eu me lembro que eu tava aqui em casa e eu tava dormindo e eu tive um sonho com ela. E no sonho eu chegava pra ela e dizia assim, você vai engravidar. E eu te via grávida no sonho, não era grávida espiritualmente, era uma gravidez física. E Deus te manda dizer, Lucas 1:37. Mulheres, agora ela está grávida da Zara. Meu Deus do céu, ela tá quase pra ter a Zara, quase pra ter a bebezinha. Ela engravidou naturalmente. Contra o quê? Sabe o quê? Contra a medicina, contra os diagnósticos. Por quê? Porque quando você crê naquilo que se espera, você acessa. Você precisa crer naquilo que se espera. O grande problema é que você quer só crer naquilo que se vê. Você tá entendendo? O último testemunho que eu quero contar pra você, mulher, sabe por que eu tô contando? Porque eu quero ativar a tua fé. Milagres acontecem com pessoas comuns. Milagres acontecem com pessoas comuns que decidiram crer naquilo que se espera, não naquilo que se vê. Milagres acontecem com pessoas comuns. Milagres acontecem com você. E hoje Deus está liberando milagres sobre as nossas vidas. Se você decidir crer com a sua última esperança, é o seu último fio de esperança, mas você está dizendo, eu escolho crer.
um milagre vai acontecer, porque é o palco perfeito para Deus se manifestar, mulher. Meu coração tá fervendo aqui, e eu sinto no meu espírito que Deus está liberando milagres aqui esta manhã. Existe algo sobrenatural sendo liberado aqui esta manhã, e se eu fosse você, eu recebia, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu saía do raso, dessa fé da razão, eu trocava a razão pelo sobrenatural, eu trocaria a lógica pela ilógica de Deus. Você tá entendendo? Então você precisa mergulhar. Isso vai requerer que você saia da sua zona de conforto, mulher. Eu me lembro que quando o Senhor, Ele nos chamou, eu e meu esposo, minha família, para vivermos pela fé. O que é viver pela fé? Deus nos chamou a vivermos nesse lugar sem que a gente pudesse trabalhar nessa terra, porque a gente ainda não podia. Nós estávamos como estudante, nós não podíamos, e o Senhor nos chamou para vivermos nesse lugar de sobrenatural, de não termos a quantia certa no final do mês, na tabela, mas vivermos no sobrenatural que até os corvos trazem para nós. O Senhor nos chamou para andar nesse lugar. Eu digo para você que é muito difícil. É muito difícil. Vai requerer que você tenha uma fé muito convicta e uma comunhão com Deus muito profunda. Senão você vai entrar numa gangorra espiritual, sabe? E eu me lembro que nós estávamos passando por uma estação muito escassa. Nós estávamos vivendo uma estação em que nós não tínhamos dinheiro para comprar uma blusinha. Nós estávamos vivendo uma estação em que a comida da casa mais... Eu fico rindo disso, mas é porque só sabe quem viveu. A comida da casa mais chique era o bife do Oião. Era o pão com ovo, a comida mais chique, que era o mais barato. Nós estávamos vivendo essa estação muito escassa dos mantimentos físicos, mas muito cheia dos mantimentos espirituais e sobrenaturais. E eu me lembro que apareceu uma oportunidade para o meu esposo, para ele trabalhar na área dele, porque quando você entra aqui com o visto de estudante, depois que você termina os seus estudos, você tem que trabalhar naquela área. E meu marido estava se formando em pastoreado aqui, e ele recebeu uma proposta de uma igreja a qual nós somos até hoje, da Trinity, e ele recebeu essa proposta da igreja para trabalhar como pastor lá. E aí, quando o pastor que estava contratando ele perguntou para ele, quanto você quer receber de salário? Mulheres, nós não tínhamos um salário fixo. Nós não tínhamos salário fixo, e todo desejo de uma mulher, né, que gosta das coisas bem calculadas, que gosta das coisas bem tabeladazinha, é ter um salário fixo, e nós não tínhamos. E eu me lembro que o pastor perguntou assim, o pastor que estava contratando o meu marido, perguntou a ele, quanto você quer receber? Aí o meu marido disse assim pra ele, nada. Eu não vim aqui por dinheiro. Eu não vou trabalhar por dinheiro, porque se o dinheiro puder me comprar, alguém que me ofertar mais dinheiro também poderá me comprar. Então eu vim aqui para te dizer, pastor, que eu não vou trabalhar por dinheiro, eu vou trabalhar por propósito. Quando meu marido chegou em casa e me contou isso, eu queria matar ele. Eu queria matar ele, vocês não estão entendendo? O pastor perguntou quanto a gente queria ganhar, e ele disse que nada. E ele disse, amor, Deus me pediu que eu fizesse isso. Deus me pediu para plantar uma semente na igreja americana. Sabe por quê, mulheres? Porque eu vou ser bem sincera com você. Existem muitos brasileiros aqui na América que vêm para essa terra apenas para sugar o que essa terra tem. Apenas para ter dólar. Apenas para enriquecer. E Deus disse para o meu marido, não, você vai ensinar uma lição para a igreja americana, que você não veio usurpar dessa terra, você veio lançar sementes. Eu não quero que você ganhe um centavo dessa igreja. E meu marido disse, eu não quero nenhum salário. Eu faltei morrer, gente. Vocês não têm noção. Eu faltei morrer. Eu ficava assim dizendo pra ele, você enlouqueceu, você endoidou, você tá colocando a nossa família em risco, você tá doido, meu Deus, é digno, o homem é digno de receber o seu salário. E ele disse, amor, Deus disse pra não receber, e eu não vou receber. Gente, eu quase tive um infarto. Mas ali, ele teve essa palavra de Deus
E ele passou a trabalhar para a igreja sem receber um centavo. E a gente aqui continuando vivendo pela fé. E eu me lembro que ele passou a dar aula de teologia na igreja. E um dia na sua aula, ele estava dando uma aula e uma aluna se levantou na sala de aula e entregou para ele a chave de um carro. Ela disse assim: Deus está me mandando eu te entregar essa chave deste carro. Ele está me mandando te dar esse carro, porque Deus está dizendo que viu a semente que você plantou e hoje Deus está transbordando os teus celeiros. Minha irmã, quando o meu marido viu o carro era uma Mercedes-Benz. Era um carro caríssimo, minhas irmãs. Vocês não têm noção. Um carro caríssimo que ele recebeu, que a gente fez as contas, que todo o salário que ele tivesse recebido jamais pagaria o valor daquele carro naquele ano. Você está entendendo? Deus viu a semente que ele plantou. E quando você planta uma semente em fé, você não volta de mãos vazias. Deus está te chamando esta manhã para plantar sementes. Deus está te chamando esta manhã para lançar sementes de fé. E as sementes você lança e você não consegue ver a semente embaixo do solo. Você lança a semente por fé. Mas eu estou aqui para te dizer que embaixo do solo acontece muita coisa invisível aos seus olhos. Invisível aos seus olhos, mas não quer dizer porque é invisível aos seus olhos que não tem nada acontecendo ou que nada vai acontecer. Existe algo sobrenatural que acontece no invisível dos seus olhos, que Deus está movendo, que Deus está fazendo. Você precisa entender esta manhã que milagres acontecem com pessoas comuns que decidem viver pela fé sobrenatural. Deus está te fazendo um convite esta manhã. A presença de Deus está muito forte aqui, minha irmã. Se eu fosse você, eu mergulhava. Se eu fosse você, eu não perdia esse ambiente. Esse ambiente está propício para ativar essa fé. O Senhor está liberando uma fé sobrenatural. Esta manhã o Senhor está ativando a sua fé. Você vai entrar num novo nível. A sua fé sobrenatural vai fazer com que você veja coisas que você não via, que você entenda coisas que você não entendia, que você entre em lugares que você jamais acessaria com o seu natural. O Senhor está te chamando a dar passos de fé em projetos que Ele já liberou sobre a sua vida. O Senhor está te chamando para dar passos em fé, em diagnósticos que os médicos têm te dado. E o Senhor está te dizendo que tem a última palavra. O Senhor esta manhã está abrindo ventres esta manhã e está liberando sementes sobrenaturais para mulheres que creem. Se eu fosse você, eu recebi. Eu quero que você faça assim com as suas mãos. Existe um favor de Deus aqui esta manhã. Existe um favor de Deus aqui esta manhã sendo liberado sobre as nossas vidas. E a sua fé está sendo ativada esta manhã. Espírito Santo, eu oro por estas mulheres aqui esta manhã, Senhor. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor arranque sobre elas, Senhor, toda razão que tem feito com que essas mulheres paralisem, que tem feito com que essas mulheres fiquem mortas espiritualmente. Em nome de Jesus, essa razão que tem tentado controlar as convicções dessas mulheres, em nome de Jesus, que elas sejam tiradas agora, que essas camas nos seus olhos sejam tiradas agora, que elas entrem num novo nível sobrenatural, que a sua fé sobrenatural seja ativada. Quando ela é ativada, te leva para um novo nível em que os seus olhos naturais conseguem ver o que o céu está liberando sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba esta manhã, mas para você receber o sobrenatural está sendo liberado, você precisa de um posicionamento. E é isso que você precisa ter, um posicionamento na mesa em que você vai comer a razão ou a fé. Você que vai decidir. Deus está liberando algo sobre a sua vida, mas você precisa se posicionar naquilo que você quer andar. O Senhor te chama para um posicionamento em nome de Jesus. Você recebe? Você recebe essa cura que o Senhor está liberando sobre a sua vida esta manhã? Você recebe em nome do Senhor Jesus as comportas do céu se abrindo sobre a sua vida nesta manhã. Você recebe em nome de Jesus
toda mulher estéril que tá ouvindo essa mensagem, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Se você sonha em ter filhos, se você quer ter filhos e Deus te liberou a promessa que você terá filhos, você precisa andar com convicção, em nome de Jesus, porque o tempo, mulheres que já estão avançadas em idade e que a medicina estão dizendo que você não pode ter filhos porque você está avançada em idade, aqueles 2 testemunhos que eu contei foram com mulheres com mais de 40 anos, você não está entendendo, Deus não está nem aí para a sua idade, no sobrenatural não tem idade para acontecer. Sara tinha quase 100 anos quando teve filho, Ana também já era avançada em idade, Isabel também já era avançada em idade. Eu estou aqui para te dizer, não importa se você está avançada em idade, Deus cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. Você precisa parar de fazer devocional com diagnóstico médico, você precisa parar de fazer devocional com aquilo que é natural, que a ciência diz, que mulheres mais velhas não podem ter filhos, e eu estou aqui para te dizer que o sobrenatural não tem idade, o sobrenatural encontra um palco perfeito e a tua idade é o lugar perfeito para Deus manifestar um milagre. Senão não teria ambiente para milagre, irmã. Não teria ambiente para milagre. Não teria ambiente para milagre se não fosse a tua fé, a tua idade avançada. Você está entendendo? A tua vida é um ambiente para o milagre se manifestar. Você precisa, em nome de Jesus, acessar esse lugar. Deus está te chamando para ser uma mulher madura, que anda por fé, em nome de Jesus. Você recebe essas palavras? Você recebe essas palavras? Então muda a tua visão esta manhã. Não anda por vista. Não anda pelo que sente, não anda por vista, não anda pelo que sente, anda por visão e anda por aquilo que crê. Não se vê, mas se acredita e se espera. E eu te pergunto hoje, quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Que você tenha fé, minha irmã. Que você tenha fé, em nome de Jesus. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, eu vou repetir. Tenha fé, não tenha medo, tenha fé. Talvez você ache que Jesus ele está dormindo. Não, sabe o que Jesus dormindo ali no barco representa? Ele quer que a sua fé acorde, que a sua fé acorde, que a sua fé acorde, seja acordada em nome de Jesus. Amém? Foi uma honra esse banquete com você. Que precioso que essas palavras elas frutifiquem na sua vida. Em nome de Jesus. Você pode fazer um print? Faz um print. Nós estamos fazendo 3 anos hoje dos nossos devocionais. Faz um print e me marca com a palavra-chave que Deus mais falou com você. Eu vou repostar você nos meus stories, tá bom? Faz um print bem lindo. Deixa eu me ajeitar. Amo minhas maravilhosas. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.